Vai, chama os meninos. Legal. Ana Paula, nós tivemos aqui Voltamos. aí, a live deu uma falha técnica que a gente não sabe o que aconteceu. Mas nós vamos investigar aí para ver de onde veio o problema. Provavelmente aconteceu alguma coisa no caminho do Facebook, o nosso servidor aí, para derrubar a gente. Mas acho que foi para aumentar o clima ainda, porque aqui na rede social, aqui no WhatsApp, os alunos estão tudo perguntando o que vai acontecer no final, né? Eu não vou deixar você falar ainda não, porque eu só vou deixar você falar no final, tá bom? Tá bom. É, a gente estava falando antes da live cair sobre a questão dos recursos, né? A falta, às vezes, de capacidade de recurso para a gente conseguir trabalhar offline, né? Você estava falando sobre o trabalho home office adaptável para alguns funcionários. E aí eu estava dividindo com você algumas das angústias que, nesse momento diferente que nós estamos passando no mundo, os nossos alunos estão vivendo. Existe toda uma necessidade de recursos técnicos, internet, por exemplo, uma banda mais rápida, né? Próprio computador, e nem todo mundo tem acesso a isso. Então, isso tem sido uma angústia que a gente sabe que a gente vai precisar lidar com isso, né? E para alguns isso tem feito até que as pessoas criem desânimo e tal, e fiquem sentidas, chateadas. Mas eu acho que não é um momento para isso, né? Todos nós estamos vivendo um tempo diferente, um tempo de crise. Acho que cada um vai ter que fazer o seu modelo de superação. Eu contei antes que nós, professores, estamos também vivendo da mesma maneira um momento de superação, né? Estamos nos reinventando, né? Somos conteudistas, agora somos videomaker, aprendemos a tecnologia para utilizar, por exemplo, para subir essa live, igual nós estamos fazendo aqui agora. Então, assim, é um desafio para todo mundo, né? Tenho certeza que para vocês da empresa, né, do mercado, também tem sido, não é, Paulo? Isso, exatamente. Então, novamente, vamos pegar o histórico aí da Bitável, né? A Bitável a gente procura, tá dentro dos valores, né, dentro da nossa empresa, procurar ter empatia pelos nossos colaboradores, parceiros de trabalho. Então, dentro, às vezes, dependendo do projeto que a pessoa está desenvolvendo com a gente e da necessidade, a gente sempre já tinha o hábito de disponibilizar, por exemplo, notebook, às vezes para a pessoa, o celular, dependendo do trabalho que ela está desenvolvendo, a estrutura ali no nosso dia a dia. Então, a gente procura ter essa empatia. E no momento atual, onde todos precisam ficar em casa, nossos parceiros comerciais, desenvolvimento de software também precisam estar em casa. Então, a gente procura se adequar e ir melhorando, ajustando, porque a paciência nesse momento agora é fundamental, né, professor Leonardo? Senão, o pessoal surta, né? Então, já existem os surtos normais da vida. Então, a gente precisa ter calma, paciência para ir identificando o que precisa ser ajustado em termos tecnológicos. Eu não estou falando nem de estrutura de trabalho dentro de casa, mesa, cadeira, né? Porque tem a questão de postura, se a cadeira que você está é adequada ou não, se a mesa que você está é adequada ou não, a iluminação, barulho. Então, se o ambiente é adequado para implementar aquele trabalho, porque pegou todo mundo de surpresa. Então, até nisso precisa também de paciência para fazer os ajustes necessários, uma vez que a gente não sabe até quando que a gente vai ficar trabalhando em home office. E já foi dito aqui pelos meus colegas nas outras lives também, que há uma tendência, eu acredito nisso, de depois dessa pandemia aumentar o nosso grau de maturidade de trabalhar em home office, né? Talvez aquelas pessoas que antes achavam que era tranquilo trabalhar em home office, descobriu que não é tão tranquilo assim, que talvez não tenha a disciplina que imaginava ter. Como também ao contrário, aquelas pessoas que jamais se imaginavam trabalhar em casa, se vê, não, até que não é tão ruim, não. Então, eu acho que houve uma curva de aprendizado aí em relação a nós, a todos nós, sobre trabalhar em home office ou não.
aí espero que a gente pegue lições aprendidas nisso aí para melhorar o nosso dia a dia no mundo do trabalho. Bem legal, bem legal. Bom, agora nós já estamos voltando, já demos um aquecimentozinho. Vamos voltar para o nosso tema? Ó, vamos falar um pouco mais sobre os desafios, do home office ainda. E aí tem uma pergunta, que essa aí é uma pergunta que ela tem aparecido em todas as nossas lives, e a gente tem sido cobrado muito dos alunos para buscar a resposta. E eu vou passar para você. Ela é uma pergunta mais imediatamente focada no RH das empresas, e a sua empresa, Habitável, como uma empresa moderna, provavelmente vai poder dar uma lapidada nessa questão. A pergunta é o seguinte: como a Habitável contrata seus colaboradores e quais as competências que esses colaboradores precisam ter? Principalmente a dúvida dos meninos em relação a isso, mas eu queria até perguntar para você como é feito isso nesse momento de home office. Então, Habitável é uma empresa que a gente sempre visa melhorar os nossos processos de trabalho, né? E a captação e retenção de talentos é uma delas, sabe, professor Leonardo? Uhum. Então, antes da pandemia, a gente já havia adotado um modelo para recrutar pessoas. E esse modelo, antes da pessoa vir fazer uma entrevista pessoalmente conosco, como que era adotado? A gente disponibiliza a vaga, a pessoa envia o currículo para nós, e a gente fala, olha, temos a vaga, por exemplo, de suporte técnico. E a pessoa, olha, eu tenho interesse nessa vaga. Ok, passa o currículo e a gente fala, então, tudo bem, bacana, seu currículo faz sentido, né? Normalmente as nossas vagas, elas são flexíveis, porque a gente entende que, às vezes, um aluno de um primeiro semestre, de um curso técnico, ou de um último, às vezes o do primeiro semestre tem tantas habilidades, tem habilidades que às vezes quem está no último semestre não tem ainda, dependendo da dedicação daquele aluno, da história daquele aluno, uma vez que, por exemplo, o Vasco Fernandes Coutinho, você me disse que tem aluno de 16 a 70 anos, então, né? Então eu imagino que a expertise, a experiência de vida de cada um é muito variável, né? E às vezes, igual, por exemplo, eu tenho uma empresa de tecnologia, mas minha graduação, minha primeira graduação foi turismo. Então, isso para a gente, na Habitável, já quebra vários paradigmas. Eu tenho a graduação de turismo, eu desenvolvi várias habilidades na área de tecnologia da informação, tenho uma pós-graduação em gestão empresarial e outra em engenharia de produção. Então, essa nossa... Eu vou chegar na resposta sua, professor Leonardo, mas essa nossa mostra para a gente, hoje em dia, como é importante a gente fazer uma gestão da nossa carreira, né? Brincar, né? Por que eu atuei hoje na área de humanas, que amanhã eu não posso atuar na área de tecnologia, na área de exatas? Então, por isso que a gente não fecha muito o perfil de quem a gente gostaria de trabalhar com a gente, porque a gente acredita no talento das pessoas. Então, a pessoa feito isso, o que a gente... Você acha que isso é se reinventar, ou você acha que isso é acompanhar uma rotina nova que se vislumbra à frente? Você pensa que você de mercado, de carreira? Isso. Olha, eu acho que é se reinventar por necessidade de se manter um profissional competitivo no mercado. Isso, é uma necessidade de sobreviver no mercado competitivo, porque hoje a gente concorre com o mundo. A gente da área de TI, a gente está aqui hoje no estado, no Espírito Santo, mas a gente concorre, às vezes, com uma pessoa da Índia, né, da China, o mercado está aberto. Então, onde que eu quero chegar também? Quando a pessoa se candidata para uma vaga da Habitável, a gente disponibiliza cursos para essa pessoa antes mesmo dela entrar dentro da empresa. A gente fala assim, olha, você quer fazer... Sim, você quer fazer
se candidatar para a nossa vaga de suporte técnico? Então, você vai fazer o nosso curso online de controle de obras 4D, o nosso curso de cronograma e o que a gente achar necessário. E você tem X tempo para fazer o curso. E esse tempo que a gente disponibiliza é o tempo que seria normal de um aluno fazer. E o detalhe também, esses cursos estão pagos, seriam pagos, né? A gente vende esses cursos, mas para essas pessoas que se candidatam, a gente disponibiliza de forma gratuita, com uma forma de investir nessa etapa de recrutamento. Então, aí que está o detalhe, professor Leonardo. Quem faz esse curso, quem chega até o final, porque no final do curso tem um projeto que ela precisa implementar o conhecimento desses cursos nesse projeto, que é viável, que é factível, está passando numa etapa do recrutamento com a gente. Porque a gente entende que essa pessoa que fez o curso, que fez o projeto, é uma pessoa que gosta de estudar, que se identificou com os produtos da Habitável Tecnologia, é uma pessoa que está aberta para aprender, para contribuir, para perguntar, porque não é porque está fazendo um curso que não vai ter dúvida, a gente tem um suporte que esclarece dúvidas para essa pessoa. Então, a gente procura dar essa estrutura para ela, para ver se realmente faz sentido para ela aquela vaga, porque as pessoas acham que uma vaga de suporte técnico, por exemplo, é só dar suporte, atender o telefone ou responder um e-mail, está tudo certo. Não, mas você tem que ter um conhecimento por trás daquilo, e fazer esse curso, concluir esses cursos, faz parte desse processo de seleção nosso. Aí depois que a gente chama para uma entrevista pessoalmente. Que legal, que legal. Olha só, deixa eu ver se eu entendi. É assim, faz parte do processo de seleção da empresa oportunizar os candidatos que desejam uma vaga para trabalhar na Habitável, conhecerem o produto da Habitável antes de serem selecionados. E mais do que isso, a oportunidade de sentirem se aquele produto, aquele software especificamente, aquela empresa, agrada a essa pessoa que está postulando a vaga, como um espaço legal para ele mostrar as habilidades, as competências e se sentir desafiado a participar da empresa. É isso? É isso aí, porque quando a pessoa está fazendo esses cursos da Habitável, o Leonardo, a gente está percebendo se os valores dessa pessoa, valores que eu falo são valores pessoais mesmo, dele como ser humano, está compatível com os valores da empresa. A Habitável Tecnologia, coincidentemente, combina com o nome dela, os valores dela é o quê? Boa vontade, a gente preza a boa vontade das pessoas para estar trabalhando com a gente, direto ou indiretamente, inovação, espírito de inovação, trabalho, porque a gente acredita no trabalho, a Habitável nasceu através de muito trabalho, atendimento, a gente preza por uma pessoa que valorize o atendimento, verdade, doa quem doer, mas a gente gosta da verdade ali, por mais que incomode, que a gente acredita que a verdade nos movimenta para melhorar. Lealdade, e o L, e o E, que é excelência. Isso aí, excelência, a gente prima sempre de estar melhorando aquilo que a gente está fazendo. Então, a Habitável tem esses valores que é muito importante para ela, né? É isso que direciona ela. Então, as pessoas que vêm trabalhar com a gente valoriza isso também. Então, quando ela faz os cursos, a gente já vai sentindo isso. Se ela tem boa vontade de fazer o curso, se ela gosta de inovar, se ela gosta de atender bem as pessoas. E quando eu falo atender, não é só pessoas externas, não. É uma mensagem que você troca e assim vai. Tá. Então, as competências técnicas, a linguagem de programação, a rede de computadores, o banco de dados, a modelagem, a lógica, isso tudo são fundamentais. Mas, para que vocês consigam enxergar
uma pessoa apta a trabalhar no quadro de vocês precisa mais do que essas habilidades técnicas. A pessoa precisa, então, ter esses conceitos que a habitável, igual você está falando, né? Cada uma das letras do nome tem uma desses princípios, também é necessário que a pessoa desenvolva, que a pessoa tenha. É isso? Isso aí, a gente enxerga que é importante a gente o colaborador se entender como um todo, é um ser humano. Então, as habilidades técnicas a gente sabe que é importante, né, para a gente desenvolver nosso trabalho, mas é importante a gente estar atento à gestão das emoções, né? Como que você se comporta numa situação que o cliente é indelicado com você? Você é rude? Como que é a sua comunicação, né, dentro com os seus pares de trabalho? Lembrando que comunicar significa o quê? Se você se fez entender para o outro, não é só falar por falar. Então, você tem que garantir que o outro entendeu o que você falou. Então, essa parte, o desenvolvimento humano, que eu confesso que não, que é desafiador, né? Hoje em dia a gente está num mundo de muitos estímulos, sabe, professor? Eu não estou falando que a Habitável é uma pessoa pronta, não, tá, gente? Habitável Tecnologia, a gente tem clareza das limitações de cada um, dos desafios de cada um, mas se a pessoa estiver com a mente aberta e com o coração aberto de receber feedback, o que precisa melhorar, o que precisa ajustar, isso é fundamental. E hoje em dia a gente está num mundo que gerenciar as emoções é fundamental. Quando eu falo gerenciar emoções, não quer dizer ser fingido, não. Ah, você é uma pessoa que eu não sou, mas eu gosto de falar as coisas na cara, né? Opa, você pode. Ontem eu estava falando isso com uma parceira minha. Você pode falar o que você quiser, o que quiser um com o outro, mas o como você fala faz toda a diferença. E eu observo que nós, profissionais da área de tecnologia da informação, se a gente tem habilidade técnica e se a gente desenvolve a nossa parte de relacionamento humano, a gente vira um profissional que tem com um diferencial competitivo, né? Porque você passa a se relacionar melhor com as pessoas. Muito bem, muito bem. Olha, eu gostei muito disso. Para você chegarem nesse nível, Ana Paula, eu acho que é muito moderno essa forma de contratar, né? Essa forma de enxergar quem são os melhores colaboradores. Você teve problema anteriormente, por isso vocês caminharam nesse modelo tão diferente? Você gostaria de Então, ter alguma experiência com a gente? sim, então, a gente está no mercado desde 99, né, Leonardo? E a gente não é herdeiro, a gente não teve pai empresário. Meus pais são funcionários públicos, né? E batalhadores aí, né? Da vida e, enfim, criaram a gente com muito sacrifício. Então, a gente bateu muita cabeça, né? E só que a gente percebeu o quê? Não, a gente precisa ir ajustando. E então, a gente percebeu que a gente precisava melhorar de acordo com a nossa realidade foi fundamental. Então, só para você ter uma ideia, a gente percebia, por exemplo, o que fez a gente adotar esse modelo de disponibilizar curso gratuito? Pra você ter ideia, um curso que a gente disponibiliza gratuito, ele custa R$ 1.000. Tem gente que me paga R$ 1.000 para fazer um curso à distância. Então, eu disponibilizo um curso de R$ 1.000 com direito a suporte para uma pessoa que quer trabalhar na minha empresa, para ela aprender com o que ela vai trabalhar. Para a gente, isso é interessante, é melhor do que se eu colocar uma pessoa da minha empresa só baseado no que ela está me falando, me mostrando, o que é legítimo, né, do que ela sabe tecnicamente, o que ela fala que ela é como pessoa. Para mim, é melhor eu disponibilizar esses cursos, pagar para ela aprender e só depois disso eu entender que agora sim, vamos conversar olho no olho e eu quero descobrir sua outra etapa, como você é um pouquinho mais. Passando por isso, ok, então vem trabalhar aqui para a empresa, porque quando a gente coloca um colaborador dentro da empresa, é um investimento muito grande que a empresa faz, né? É uma responsabilidade quando a gente abraça um colaborador. Aí eu estou falando agora, Ana Paula Chapéu, empreendedora, né? Dona de um negócio. É um investimento grande. Pra você ter ideia, se eu pago R$ 2.000 para um funcionário,
na verdade, esse funcionário custa 6 mil para mim, né? Então é caro, não é barato. Então eu preciso, esse profissional precisa ser comprometido para a minha empresa. Eu sei que esse profissional não vai saber tudo, mas se eu entender que ele tem a boa vontade de aprender, eu acredito que ambos podem avançar muito, assim, com esse comprometimento de ambas as partes. E outra coisa também que a gente inclui no nosso processo de recrutamento é identificar se a pessoa tem boa vontade, mais na essência mesmo. Você tem ideia, professor Leonardo? A gente pergunta se a pessoa tem problema de ter uma chefe mulher, né? Legal, legal. Uma chefe mulher, porque eu sou mulher, então eu exerço o cargo de liderança dentro da empresa, e no passado eu já tive problemas com isso, de uma pessoa ter dificuldade de receber ordens de uma mulher. Aí Freud explica, não sei o que passava na cabeça da pessoa. E foi algo muito desgastante, né? A gente pergunta se a pessoa tem problema também de trabalhar com negros, porque eu e meu sócio, nós somos irmãos, o Flávio Tongo é meu sócio e irmão, e nós somos negros, nós nos consideramos negros, né? Então a gente pergunta isso, porque a gente já teve problema com isso também. Mesmo que seja consciente ou inconsciente, mas é algo que atrapalha no clima organizacional, na gestão da empresa. E outra coisa que a gente gosta de perguntar para quem quer trabalhar conosco, se a pessoa tem problema de trabalhar com homossexuais, porque nós temos parceiros de trabalho que são homossexuais. Então a gente não quer ter piadinha, a gente quer que todo mundo trabalhe de forma colaborativa. Felizmente, as pessoas que a gente pergunta isso sempre falam que não tem nenhum problema, enfim. Mas o lado positivo disso é, no mínimo, que eles saem pensando sobre o assunto, né? E reveem como que vão lidar com aquela situação. Porque para a gente isso é bem importante para o nosso dia a dia na empresa. Isso é uma pegada inclusiva, colaborativa, poder trabalhar com as diferenças, né, lidar com as diferenças. Isso é um desafio também, tá? Falamos essa palavra várias vezes hoje, né? Desafio, desafio, desafio. Por quê? Porque, por exemplo, o que a gente nota quando os alunos chegam no Vasco Coutinho, quando vão iniciar os cursos técnicos, isso em diversos cursos. Eu dou aula no Vasco, hoje em 3 cursos diferentes, mas já dei em outros mais lá no Vasco, né? A gente nota que uma das questões mais que nós precisamos mais polir os alunos, mais ter habilidade para conclamar os alunos, ainda é trabalhar em grupo. Os alunos, quando chegam, né, eles têm uma dificuldade enorme em se comportar, em se relacionar entre eles, na maneira de negociar as questões, de como vai ser feita aquela atividade, aquele trabalho. Então, assim, o que você está falando aí como uma necessidade do colaborador é uma coisa que a gente tenta lapidar o tempo todo, mas nem todo mundo percebe que isso é uma necessidade do novo mundo do trabalho. Se eu não conseguir trabalhar com uma mulher que é minha chefe, como é que eu vou, de verdade, poder alcançar um espaço de uma empresa moderna, onde a gente sabe que a mulher, cada dia mais, vai exercendo papéis diferenciados de liderança, de chefia? Vai ser difícil. Como é que eu não consigo lidar com uma pessoa que tem uma opção, uma orientação sexual diferente da minha? Então é muito complicado mesmo para que a gente possa se relacionar. É bom saber que as empresas têm essa visão do valor, porque quando a gente debate isso dentro do espaço da escola, muitas pessoas não conseguem perceber a profundidade disso na realidade. Fico muito feliz de saber que a gente tem uma empresa capixaba, porque se a gente estivesse falando lá de uma empresa americana, uma empresa lá da Europa, as pessoas estariam achando que era super normal, mas está falando de uma empresa capixaba que tem tantos valores e princípios e que age assim. Vocês estão de parabéns. Inclusive, muito obrigada. Inclusive, a gente tem parceiros americanos, africanos, na Europa, no Brasil, e a gente... É um exercício constante que a gente faz para inovar, para abrir a mente, e quando a gente vê na área de tecnologia da informação,
essa questão, professor, que você está colocando de trabalhar sozinho, eu até entendo, e a gente tem já passou a gente tem alguns colaboradores, já passou alguns pela Habitável com esse perfil, né? A gente que é da área técnica, a gente é introspectivo, né? Gosta de ficar no mundo ali, desenvolvendo seu código, pesquisando. É um perfil técnico, mas é importante a gente ficar atento e sempre fazer a pergunta. Se fazer essa pergunta, o que eu preciso melhorar? Eu preciso conversar melhor? Eu preciso. Tá, isso para mim não é algo natural? Ok. Então, o que eu preciso fazer para começar a conversar melhor com as pessoas? Então, qual vai ser o exercício? Eu vou exercitar uma dica. Eu vou começar a exercitar isso dentro da minha própria casa, conversando um pouco mais com a minha mãe, com meu irmão, ou com um vizinho, com alguém que eu tenho um pouquinho mais de afinidade, para eu exercitando. É como se fosse sair de uma conchinha mesmo, sabe, professor? E para quem está Sim. assistindo, você que está assistindo essa live, tenha paciência, não queira também desenvolver, puxa vida, fiquei chateado porque eu tenho um perfil técnico e eu tenho que melhorar meu relacionamento para trabalhar em equipe. Calma, calma. Vai por partes, dá um passo de cada vez. Primeiro eu vou ler sobre como trabalhar em equipe, para ver até onde eu dou conta. Segundo passo, eu vou exercitar conversar com alguém que eu tenho afinidade. Terceiro, não gosto, outro ponto, eu não gosto de falar no telefone. Às vezes eu tenho alguns profissionais, alguns estagiários, que eles não gostam de falar no telefone, sabe, Leonardo? Eles querem trabalhar com suporte, mas não quer falar no telefone. Tá. Aí eu pergunto, você quer mudar isso? Se você quiser mudar isso, eu te ajudo. A gente te ajuda. Quero. Ótimo, então vamos lá. Aí a pessoa vem para um treinamento nosso para começar a falar por telefone. Aí ele inicia falando por pouco, né, por telefone, e depois ele vai ficando à vontade e normalmente a pessoa desenvolve aquela habilidade. Quando ele vê, desenvolveu. E isso é muito bacana, porque nós, seres humanos, nós temos potenciais. E se a gente puder colocar a serviço, né, porque o nosso potencial, eu acho fantástico, porque eu acredito que todos nós viemos aqui nesse mundão, gente, com um propósito, né? E a empresa passa por esse propósito, e quando a gente passa a enxergar não só o dinheiro que a gente vai receber no final do mês, mas também qual a entrega que a gente tem que fazer na humanidade, fica mais fácil para a gente desenvolver essas habilidades que a gente precisa, que não necessariamente é só técnica, para fazer melhor essa nossa entrega que a gente veio fazer nesse mundão aqui que a gente está. Poxa, você deu uma aula aí, tá? Você deu uma aula, porque um dos grandes desafios da educação profissional é preparar o homem para o mundo do trabalho, né? Quando a gente fala homem, homem e mulher, né? Não a Sim. figura humana, Uhum. né? Sim. E preparar para o mundo do trabalho é mais do que habilitar a competência técnica, né? É preparar esse ser humano para conviver, né? E a gente tem tido tanto problema de convivência, né? A gente tem vivido num momento da história do Brasil que a gente tem tido tanta dificuldade de convivência entre as próprias pessoas, a harmonia, a polarização. Isso a gente precisa aprender a vencer. Que bom que você como empresa, que as empresas modernas pensam assim. Mas a gente sabe que também tem empresas que não são tão modernas assim, né, Ana Paula? Qual é a dica que você daria para esse aluno que vai sair hoje da nossa live, vai sair pensando nesse monte de coisa positiva que você falou, e que vai cair numa empresa que não é moderna, que ainda é tradicionalista, ainda está muito focada no fazer das coisas, etc. Tem alguma maneira de como lidar? Faça o melhor que você puder dentro do que existe para você. Vou citar um exemplo, tá, Leonardo? Meu primeiro estágio foi numa agência de viagem e eu fazia eu já tinha o meu curso técnico e estava iniciando uma faculdade. E eu fui trabalhar numa agência de viagem. Lembra? Eu fazia turismo. Então, fui trabalhar numa agência de viagem, meu primeiro estágio. Você Ok? contou. Você contou Então, e a minha chefe, na época,
eu acho que era um pouco tradicional, ela me colocava para fazer serviço de rua. Então, eu passava o dia entregando envelope para os parceiros dela, entregando envelope, serviço de office boy, né? Office girl de luxo, eu falava. E eu fazia isso. E eu perguntava, puxa vida, ela podia me aproveitar melhor, né? Me colocar para fazer outras coisas. Aí teve um dia que eu tomei uma decisão, falei assim, quer saber? Eu vou fazer isso da melhor forma que eu puder. Aí eu comecei a entregar envelope feliz. Eu chegava nos lugares, eu ia de ônibus entregar os envelopes, e eu chegava assim nas empresas e dava boa tarde ou bom dia, e falava que eu estava ali representando a agência de viagens da época para entregar aquela encomenda e se ele podia me dar o recibo, né, de recebido. E eu tinha essa prática. E teve um dia que eu fui na companhia aérea TAM, eu sempre ia lá, TAM, companhia aérea de aviação, e já era a terceira ou quarta vez que eu ia lá e falava sempre com a secretária que me recebia. Aí teve um dia, na quarta vez, veio um senhor e me perguntou: ah, você sempre vem aqui, seu Cláudio, o nome dele. Pois é, seu Cláudio, sou da agência tal. Ele, pois é. Aí ele virou para mim e falou assim: você não quer vir trabalhar comigo? Vem trabalhar aqui. Eu gosto tanto quando você. Eu gosto tanto da forma que você chega representando a outra empresa. Vem trabalhar comigo. Eu gostaria que você viesse trabalhar na TAM, gente, companhia aérea. Eu falei assim, nossa. Aí ele me fez a proposta. E no mesmo dia eu cheguei para minha chefe na agência e falei para ela, né, que apesar dela ser tradicional, a gente tinha uma convivência. Eu respeitava bastante ela como minha chefe, né? E eu falei para ela na época, Dona Ione, a senhora não sabe o que aconteceu. Hoje o seu Cláudio me abordou na recepção, ele perguntou se eu poderia trabalhar com ele. Sabe qual foi a reação dela, Leonardo? Vai, minha filha. Vai, minha filha. Você vai trabalhar com ele. Vai ser bom para você. E foi assim. Então, foi a lição que eu tirei de trabalhar numa empresa tradicional sobre qual a limonada que eu posso fazer daquele limão, né? Que, na verdade, eu não gostava de ficar entregando envelope, porque eu tinha uma gama de conhecimentos, estava doida para fazer outras coisas. Mas eu procurei fazer aquele serviço simples e que era muito útil para aquela agência da melhor forma possível. E tem um ditado que eu aprendi com o seu Cláudio, que foi o quê? Ana Paula, sempre tem alguém te observando. Quando ele me contratou, ele me observava sempre. Ele observava, na verdade, as pessoas que entravam na empresa dele. Então, isso eu tiro para mim até hoje, sabe, Leonardo? Sempre tem alguém te observando. E foi aí minha primeira carteira assinada, com o seu Cláudio. E foi uma experiência fantástica que eu, até hoje, eu usufruo do que eu aprendi na companhia aérea TAM. Foi muito bom. A gente acaba, claro, né, que a gente está mais experiente do que os meninos, na maioria das vezes aí, e é com a experiência que a gente vai acumulando, né? Porque você falou no começo da sua fala sobre... Deixa eu só fazer outro adendo, Leonardo, sobre isso também, das coisas tradicionais. Gente, até hoje eu pratico isso. Mas, assim, a gente sabe que as coisas não são fáceis, né? Às vezes você quer fazer um curso, ter um conhecimento específico e você não tem oportunidade de pagar o curso, não tem oportunidade de ter o trabalho para você desenvolver aquela competência. Sabe o que eu fazia nos meus currículos iniciais? Isso aí é mais para a gente ter uma analogia, tá, gente? Eu sei que o mundo mudou, mas tem coisas que se mantêm. Eu coloquei nos meus primeiros currículos que eu fazia recepção na igreja, boas-vindas na igreja. Eu sou católica, eu participava de grupo de jovens na época. Então, dentro de grupo de jovens, a gente fazia as boas-vindas, sempre tinha algum evento, e eu fazia recepção, na verdade. Hoje eu entendo que aqueles boas-vindas, aquela recepção que eu fazia de forma voluntária, né, me serviu para eu conseguir meu primeiro estágio, na época que foi agência de viagem, né? Porque hoje também eu percebo que quando eu colocava no meu currículo que eu fazia receptivo na festa da igreja, era o boa vontade, né? Era o boa vontade.
a pessoa sair de casa no seu domingo, no dia da semana, para não ganhar, não ser remunerada, para servir ao outro, para receber o outro, hoje eu entendo que a pessoa que lia aquilo entendia que, pô, essa menina tem boa vontade, deixa eu chamar ela para conversar, né? Não estou falando que todo mundo tem perfil para isso, tá, gente? Mas são formas, às vezes, que por necessidade, na época eu fiz por necessidade, mas me acrescentou depois no meu currículo. E a gente sabe os desafios de todos nós, então a gente sabe da importância da responsabilidade do Estado, mas também como que a gente pode ser protagonista nesse processo aí que a gente vive. Senão a gente sempre coloca a culpa no outro, e a gente corre, quando a gente fica esperando muito do outro, a gente corre um grande risco de se frustrar, e isso é muito ruim, não faz bem para ninguém. Poxa, Ana, obrigado por você ter dividido essa história legal da sua carreira profissional com a gente, porque a escola é isso, né? Dividir experiências. Os professores que já passaram por um caminho, dividindo com os alunos esse caminho, fazendo com que a gente pudesse se ver. Só que o professor, às vezes, é muito próximo do aluno, né? E a gente vive numa sociedade onde é uma cultura de desvalorização do professor, ou uma subvalorização, vamos dizer assim, né? E nem todo mundo enxerga mais a figura do professor com aquela figura do facilitador, aquele que anda ao lado, né? Aquele que caminha. E quando alguém de fora fala essas coisas, isso ratifica bastante o que a gente fala na sala de aula, né? Mostra para os meninos que o caminho é esse mesmo, né? É se superar na sua essência, né? É conseguir transformar do limão a limonada. Ana, assim, tenta ser bem sintética na pergunta que eu vou te fazer agora, porque a gente já falou dela, já respondeu essa pergunta, mas eu queria que você falasse especificamente sobre isso. Como você enxerga o papel da escola para a formação desses alunos no mundo do trabalho? Você já falou isso de várias coisas, de várias formas, várias maneiras. Eu queria que você sintetizasse num conceito, vamos dizer assim, qual é o papel da escola nesse eu acho que, bom, a parte técnica, eu acho que isso tem na ementa e à medida do possível, isso é implementado. Eu acho que se o professor pudesse implementar no dia a dia dele, estimular os alunos a gerir as suas emoções, Leonardo, eu acho que a gente eu acho que a escola estaria dando ainda mais uma maior contribuição para esses alunos irem para o mercado de trabalho. Porque em casa a gente não fala muito disso, sobre as emoções. Então, se os professores pudessem estimular e se identificar também, porque professor é humano também, né? Ele tem emoções, né? Falar mais em sala de aula sobre os sentimentos, as emoções, como lidar com cada uma delas, eu acho que pode ajudar muita gente. Entendi. Te respondi? Respondeu. Você já tinha falado diversas competências que a escola tinha que lidar, e essas agora, aí ligadas às emoções. E ficar atento ao ser humano como um todo, sabe, Leonardo? Ficar atento ao ser humano como um todo. Não só como o robô que vai lá, programa, que faz a estruturação da rede, mas também que o ser humano como um todo, o atendimento, planejamento de carreira, gestão das emoções, os desafios que a gente sabe que não são poucos para lidar com a carreira, e as emoções, para mim, isso é fundamental, porque se você não gere bem as emoções hoje, vira doença, vira ansiedade, tanto que eu não sou nenhuma especialista nisso, mas o tanto que tem aí no mercado de profissionais com síndrome de ansiedade, com síndrome do pânico, não está no gibi. E sendo que se a gente falasse mais sobre as nossas emoções, profissionalmente falando, dentro de sala de aula, a gente acaba levando isso para dentro de casa e nos relacionamentos do nosso dia a dia. Então, eu acho que seria uma excelente contribuição da escola para a formação dos profissionais para o mercado de trabalho. Falar mais sobre isso. Isso é um desafio mesmo, muito.
nesse mundo contemporâneo da educação, né? Uma das propostas que o CET Vasco Coutinho tem, que a gente talvez, se Deus quiser, vai conseguir implementar logo, é a questão de termos profissionais ligados a colaborarem com essas questões, tanto emocionais, como psicológica, com as questões ligadas ao desenvolvimento humano. Então, a gente quer ter um psicólogo, quer ter um assistente social para ajudar nesse sentido. Eu acho que a gente, a cada dia, né, o mercado está mostrando que esses profissionais eles têm um papel fundamental na formação desse indivíduo para o mundo do trabalho também. Acho que é uma boa pergunta. Isso, lembrando que, Leonardo, quando a gente fala sobre o mundo do trabalho, a gente sabe que gerir emoções de barriga vazia é complicado, né? Então, gerir emoções com barriga vazia é inviável praticamente, é pirâmide de Maslow. Primeira necessidade de nós, seres humanos, é o quê? Comer, beber e ter um teto em cima da cabeça, se proteger, para a gente ter segurança. E depois que a gente começa a digerir melhor, a olhar para o outro, olhar para si. Então, o professor, se ele puder integrar esses mundos para a inserção do aluno ficar mais suave, fiquei sabendo que vocês tiveram uma live com a Action, né, com o presidente da Associação de Empresas de Tecnologia da Informação Capixaba. Essa integração com o Emílio, essa integração com as empresas capixabas, para linkar esses talentos que nós temos no Vasco Coutinho para esses empresários de tecnologia da informação, para ampliar, para ter o primeiro acesso remunerado, primeiro ou segundo, enfim, acesso remunerado, e aí a gente garante a barriguinha dos nossos alunos cheia, e com isso fica mais fácil para eles conseguirem pensar em emoções, né? Legal. As coisas andam juntas. Gostei muito da resposta. Nós temos duas contribuições. A primeira contribuição vem do Rafael Santos. Rafael mandou uma foto de como é que ele está assistindo essa live. Está ele e o filhinho dele nas costas do Rafael. Ele está falando assim que ele está aprendendo um novo jeito de trabalhar home office. Printa e me manda, eu quero ver. Mas, Rafael, cuidado com as costas, não pode ficar com problema de coluna. É pequenininho, não vai dar problema de coluna, não. O Rafael fala o seguinte: oportunidades que poucas empresas têm dado ultimamente. Acho que nessa última fala você fala sobre isso aí, quando está falando dessa junção da Action, que você também faz parte como diretoria, né? Para ajudar nesse sentido em ampliar as possibilidades, né? Eu posso dar uma dica para o Rafael? Insista, Rafael. Continue enviando seu currículo, peça para você ser entrevistado, peça uma oportunidade, insista, porque tem empresas que estão dando oportunidade. Legal. O Erivelton está contribuindo novamente, tá? Eu já me encontrei nesse perfil técnico, coloca técnico para enviar, onde eu não gostava muito de falar e etc. Mas eu tive uma chefe muito gentil que foi me colocando em situação de falar em público, etc. Isso me ajudou muito e hoje eu consigo conversar em público, apesar de não ser perfeito, mas sim, hoje em dia eu consigo. Então já mostrou que é resiliente, superação, né? Parabéns pela superação, Erivelto. Agora ver o que você pode melhorar mais ainda em cima disso. Eu tenho certeza que vai aflorar outros talentos seus. Mas parabéns aí pela superação. Porque você aceitou ela te ajudar. E isso é muito bacana também da sua parte. O Valdeir Romano, ele pergunta como otimizar o tempo e obter sucesso. Dê uma dica para quem está iniciando. Como otimizar o tempo? Isso, e obter sucesso. Dê uma dica para quem está iniciando. Eu tô entendendo que você tem muita coisa para fazer e que você precisa usar melhor o seu tempo. Qual o nome dessa pessoa, Leonardo? O Valdeir Romano. Valdenir, se organize da melhor forma que você puder. Valdenir? Valdeir. Tá, Valdeir.
se organize da melhor forma que você puder. Se você não se considera uma pessoa muito organizada, não tem problema. Começa a tentar ser organizado. Porque até o tempo, a gestão do nosso tempo, a gente vai melhorando com o tempo. Você tem ideia? Teve uma época na minha carreira que eu tinha 3 agendas para administrar melhor o que eu ia fazer no dia. Isso melhorou muito minha produtividade, muito, muito, muito. Eu sempre tenho cadernos, isso aqui é um caderno que eu tenho, sempre tem cadernos que eu anoto as minhas ideias, faço anotações do que eu quero, como que vai ser minha agenda do dia. Se em determinado dia você não conseguir fazer isso, nossa, vacilei. Não cumpri a minha agenda dessa semana ou desse dia. Não tem problema. Começa de novo. Tenta de novo. Até que uma hora vai fluir. Então, para início de carreira é isso. Se você não tem... Compra uma agenda, porque tem isso também. Você se adequa melhor o quê? Agenda de celular ou agenda física? Né? Não é porque tem que celular que você é obrigado, trabalho que tem que é obrigado a usar agenda de celular. Às vezes você vai se adaptar melhor à agenda física para gerir seu tempo. Mas começa a ter uma agenda e planejar o que você tem que fazer e faça. Tá. Ana, está começando a vir algumas perguntas. Eu queria que você respondesse mais uma, e depois dessa, a gente vai começar a encerrar com aquele tema de empreendedorismo que eu gostaria de perguntar, tá bom? E aí eu abro para perguntas totais lá e a gente vai fazer um bate-bola com as perguntas, pode ser? Vou te perguntar mais uma, depois a gente vai... Porque se eu não falar de empreendedorismo com você, não tem sentido essa nossa live, né? Tá bom? A questão é a seguinte, a questão da procrastinação, né? De você colocar sempre para depois, deixar para depois, deixar para depois. Como isso pode ser um atrapalho para quem está tentando empreender, ou para quem está querendo ser contratado para trabalhar numa empresa home office? Olha só, não tem fórmula mágica. Cada um tem um ritmo, mas quando se fala em procrastinação, em adiar aquilo que você tem que fazer, é o quê? Você se autoavaliar e tentar não procrastinar, sabe? Então, por exemplo, se você tinha programado a iniciar, a fazer um aplicativo que você está a fim de fazer, ou fazer um curso, e ao invés de começar, você foi ver TV, ou foi bater papo com os amigos, no outro dia você reconhecer, caramba, vacilei. Pisei na bola, fui ver TV, fui conversar com os amigos e não iniciei meu aplicativo. No dia seguinte, você pode fazer o quê? Olha, eu vou até ver TV, mas eu só vou ver à noite. Vou ver depois das 8 da noite. E durante a tarde, você iniciar a fazer aquilo que se propõe. Se você, eu vou melhorar meu currículo, e às vezes também, gente, você começa e não termina, tá? Mas já é um passo, é melhor começar e não terminar do que não fazer nada. Aí no outro dia você avança mais um pouquinho. Aí normalmente quando você vê, você já está cumprindo, você já sai do seu estado de procrastinação. E só para vocês terem uma ideia, ontem mesmo, foi ontem ou hoje, eu estava trabalhando no meu celular aqui em casa, meu companheiro, eu estava trabalhando, tá, gente? Meu companheiro chegou e falou assim, Ana, e aí, vamos aspirar a casa agora? Oi, ele queria aspirar a casa, né? Aspirador de pó. Então, assim... Você passa aspirador de pó na casa? Pois é, passo sim, com certeza. No lava, passa e cozinha ainda? Com certeza. Aí, o que eu virei? Naquele momento, eu virei para ele e falei bem assim, olha, eu estou trabalhando, agora eu não posso. À tarde também eu quero compromisso, mas amanhã eu posso, né? Amanhã, X horário, à tarde, a gente pode. Mas por que eu fiz isso? E talvez, eu acho que ele nem sabe disso. Teve outros momentos que eu estava trabalhando no meu celular, dias antes, e ele me chamou para fazer uma coisa doméstica, e eu fui, eu cedi.
Eu fui porque queria fazer também. Então, eu decidi depois, eu mesma fui refletir, falei, nossa, eu deixei de mandar aquele e-mail porque eu fui fazer uma comida, né? Então, assim, acontece com a gente também. Aí, Bem-vindo ao home office, às vezes, né? o home office, você tem interferência direto. Então, assim, eu acho que a gente se autoavaliar e ver, não, o que, que eu posso melhorar? E vou comunicar a pessoa que está ali comigo, que talvez está interferindo, está me ajudando a procrastinar, explicar a ela que, ó, agora eu não posso, mas X horas eu posso, vamos fazer no final de semana. Aí é o estabelecimento das rotinas, né? Estabelecer a rotina e o desafio de cumprir a rotina. E se não cumpriu a rotina, não tem problema. A chave, o segredo é o quê? Depois você tentar de novo. Não pode desistir. Desistir não é uma opção. Muito bem, muito legal, muito legal. Vamos para o nosso último tema, né? Aqui para a gente trabalhar. Ana, a gente sabe que você é referência quando se fala em empreendedorismo no estado do Espírito Santo. E quando fala em empreendedorismo de mulheres negras, você é referência nacional. Você já participou de diversos eventos, eu estive olhando seu currículo aqui, até internacional, tratando do tema empreendedorismo. A gente sabe que você também é uma empreendedora no campo da política, que você é suplente do senador Fabiano Contarato e tem uma expressão também política dentro da cidade de Vitória. Aliás, do Espírito Santo e do Brasil, né? Porque é senadora, né? Sim. Sim. E aí a gente queria trabalhar um pouquinho desses outros conceitos seus, que são fora do ramo imediato da tecnologia, mas que são outros viés que você tem, outras atribuições que você tem, perguntando para você um pouquinho sobre empreendedorismo, tá bom? Para você dar algumas dicas para os nossos alunos e para a gente aqui, pode ser? Claro. Falar com você sem falar de empreendedorismo não tem graça, né? A pergunta é: como ser intraempreendedor no ambiente escolar? Professores, alunos e todo mundo, até o pessoal da empresa que quer conhecer o Vasco Coutinho. Como é que dá para ser intraempreendedor? A primeira palavra que vem na minha cabeça é atitude, Leonardo. É ter atitude. Atitude, porque quando você ser uma intraempreendedora é o quê, né? É você ser um empreendedor, sendo um funcionário, um aluno, né? Desenvolvendo um projeto na escola, então isso é intraempreendedor. Sim. Então, quando eu falo atitude, ter atitude é o quê? A atitude que move a gente a realizar. Então, quando eu tenho atitude, eu consigo me autoavaliar no que eu preciso melhorar, eu consigo, com atitude, eu consigo me planejar, eu consigo buscar parcerias, eu consigo ir conversar com as pessoas, para eu poder realizar. Então, atitude, para mim, é a primeira palavra que coordena tudo para eu poder ser um intraempreendedor. Né? Pô, Isso eu muito estou te legal. falando como empresária, como empreendedora, né? Você comentou aí que eu estou também no ramo da política, do empreendedorismo. Eu acho que é importante até a gente desmistificar isso. Pessoal, o que que me levou hoje a atuar? A gente não falou aqui, mas eu dou aula, eu dou palestras, eu desenvolvo programas de computadores e também, como uma cidadã, eu entendo que participar da política faz parte. Mas o que que me levou a isso tudo? Foi empreender a minha carreira, empreendendo na minha carreira, me levou para outros caminhos que eu não imaginava. Então, assim, a gente ter atitude, para mim, é o que norteia desde o começo. Não sei se vocês sabem aqui, mas quando eu fiz meu curso técnico, né? Eu fiz curso técnico de metalurgia. Eu morava num lugar que eu tinha que subir 270 degraus para chegar na minha casa. Morei no Morro da Capixaba. Estou falando que é legal, todo mundo tem que fazer isso, não, gente. Até porque não é tão legal assim. Então, assim, mas eu quero dizer o quê? Se eu não tivesse atitude naquela época, que eu precisei ter uma atitude além, porque
Porque talvez se eu tivesse um ecossistema mais preparado para me acolher como uma jovem da época, tal, eu poderia aflorar muito mais tranquilamente. Estão me fazendo entender, Leonardo? Mais tranquilamente. Sim, Então, sim. mas aí a gente acaba, dependendo do meio que a gente está inserido, a gente tem que ter atitude 2, 3, 4, 5 vezes mais, né? Para a gente conseguir o que a gente deseja. Então, a atitude para mim é muito importante. Até O para você ter Emílio, atitude para avaliar se o que eu estou falando aqui é besteira ou não é. da Action falou que uma das grandes necessidades das empresas que vão trabalhar em home office, ele não usou a palavra atitude, mas falou tomada de decisão. Então, também tem a ver imediatamente com a atitude, né? Os profissionais que vão estar em home office, eles vão ser obrigados a ter que tomar determinadas decisões sem consultarem, talvez, imediatamente aquela chefia imediata, coordenação, supervisão, patrão. Então, eles vão ter que aprender a tomar as melhores decisões, a ter as melhores decisões. E falou que isso vai ser um dos grandes diferenciais, talvez, para quem vai poder trabalhar em home office, que vai ser isso, né? Poder ter a possibilidade de ter atitude, vamos dizer assim, de poder estar decidindo. Falou que isso é um complicador, porque na nossa geração, nossa última geração aí, os filhos não foram treinados a tomarem decisões, então a gente vai precisar também trabalhar isso com os seres humanos que a gente está formando, né? Com as pessoas que a gente está formando e está colocando no mundo do trabalho. Bom, falamos de empreender, falamos de empreender dentro da escola, falamos professor, falamos alunos. Agora, vamos falar um pouquinho de empreendedorismo, né? Empreendedorismo pós-Covid-19, pós-pandemia, e empreendedorismo no novo moderno, né? No novo mundo moderno, no novo mundo do trabalho. Como é que você enxerga o empreendedorismo? Você pode falar um pouquinho do histórico seu do passado sobre as questões do empreendedorismo e como é que você está vendo isso para o futuro? Então, quando fala de empreendedorismo, eu sempre tenho muito cuidado, professor, para eu não romantizar o empreendedorismo, né? De falar, é tranquilo, é fácil, só querer, vai lá e faz, só acreditar e faz. Não é assim na prática, gente. Quando a gente empreende, a gente está investindo nosso tempo, dinheiro, tem ali um esforço, nem sempre. Eu comecei do zero, a gente para dizer que eu não tinha dinheiro nenhum, nosso pai emprestou R$ 300 para a gente na época para abrir, fazer o contrato social para pagar ele no mês seguinte. Então, assim, foi esse o dinheiro que eu tive para começar. Então, então, a gente tem que ter muito esse cuidado para não romantizar o empreendedorismo, de achar que é fácil, só acreditar e ponto. Então, precisa de conhecimento tanto técnico quanto de gestão, para a gente iniciar. A gente precisa de experiência, e eu entendo que quando a gente quer empreender, se for possível, se tiver essa possibilidade, gerencie os riscos, né? A gente sabe, se a gente fosse aprofundar na arte do empreendedorismo, a gente precisa gerenciar risco, ter resiliência, ter uma mente flexível, gerenciar custo. Pra você ter ideia, no meu início do negócio, eu não fazia unha, acho que nem comprava esmalte, que eu não fazia mesmo, porque ia faltar dinheiro para eu pagar passagem para visitar um cliente. Então, foi um sacrifício na época que eu estava disposta a passar. Teve uma época no meu negócio que eu vendi roupa para capitalizar a minha empresa. Por que eu fiz isso? O quão era e ainda é difícil o acesso ao capital para o pequeno empreendedor, para o microempreendedor pobre, que não tem como dar garantia. É difícil, não é fácil o acesso a crédito. Então, eu precisei vender roupa para capitalizar a Habitável Tecnologia, para viabilizar e alcançar um outro sonho, que era desenvolver software, ter cliente. Então, o empreendedor, a gente precisa, às vezes, ter essa criatividade para poder empreender. E não tem que ter vergonha disso. Então, se for necessário hoje, às vezes, você ter um emprego
e no final de semana você ter que investir o tempo na sua empresa, poxa, Ana, e o final de semana, é a minha cerveja, e a minha balada, você está disposto a passar por esse sacrifício? É possível passar por esse sacrifício, porque a gente, como ser humano, lembra, a gente precisa equilibrar a nossa saúde, a gente precisa ter lazer, dormir, não Não dá adianta só para ficar trabalhar trabalhando. o tempo todo, né? Não dá só para estudar o tempo todo. Tem que ter Exatamente, tem que uma balança. equilibrar. Tem gente que já tem família, a família vai apoiar, não vai apoiar. Então, eu entendo que empreender, quando fala não romantizar, não quer dizer que você não tenha que empreender, mas é que você precisa analisar o contexto para empreender. Na época, eu e meu irmão achávamos que a gente tinha experiência, porque a gente tinha conhecimento. Gente, conhecer o mercado não é só ter conhecimento, é viver coisas do mercado. E viver é viver, você tem que viver, ter a experiência. A experiência não é só escola. Então, tem essa informação dentro do empreendimento que é importante. Mas se a gente tiver paciência, dedicação e dentro das possibilidades, a gente pode ir moldando o nosso negócio e ele ir crescendo. Mas é muito importante a gente ter claro os desafios que ele tem para você ficar bem, né? Ficar saudável, porque seu negócio não pode. Você que manda no seu negócio, não é o negócio que tem que mandar em você. Mas ao mesmo tempo a gente precisa ter paciência e deixar o nosso negócio florescer. Então, quem tem desejo de empreender, que está aqui nos ouvindo, empreenda, mas antes tome todas as providências para você começar as coisas com o pé no chão, né? Porque quando a gente está empreendendo também, a gente sempre tem a sensação assim, meu Deus, eu tô trabalhando tanto, estou ralando tanto, mas aí a gente pensa assim, não, mas eu acho que depois que a gente resolver esse probleminha aqui, a gente vai chegar no nosso objetivo. E uma hora o objetivo é alcançado, mas a gente precisa ter essa paciência, porque senão a gente pode colocar tudo a perder. Ainda tem aquela situação que nós conversamos fora da live, né? Da banalização da palavra empreender, de ser empreendedor, né? É verdade. A gente, hoje em dia, caiu um vício de usar essa palavra para todo mundo que está tentando sobreviver. Então, a pessoa ficou desempregada, lá por consideração dos riscos que a gente teve aí, econômicos do país nos últimos anos aí, e aí a pessoa ficou sem uma possibilidade e resolveu abrir um negócio com Uber, né? Resolveu ser Uber, e aí falou, agora o cara é um empreendedor, né? Essa banalização da palavra, o que você acha disso, né? Todo mundo, de qualquer maneira, é empreendedor, ou ser empreendedor exige mais, algo mais da pessoa? Eu acredito que o empreendedor exige mais uma pessoa. Às vezes, a gente sabe que um dos desafios do nosso país é que há muitos empreendedores por necessidade, né? Como você falou, professor, a pessoa perdeu o trabalho e foi obrigada a empreender para sobreviver, né? Para comer. É disso que a gente está falando. Então, assim, e tá tudo e ok, né? Se é o que temos no momento, ok. E quando a gente fala de empreender, da pessoa que empreende, às vezes por necessidade ou não, a pessoa tem a veia empreendedora, ele vai desenvolvendo mais, ele vai colocando um pouco mais de criatividade no negócio dele para desenvolver, vai tendo mais ânimo mesmo para desenvolver o empreendimento dele. Mas eu acredito que uma pessoa que venha para o empreendedorismo por necessidade, ou que não é tão empreendedor assim, professor, eu acredito que ele pode desenvolver as habilidades para ser um bom empreendedor. Ou seja, desenvolver os comportamentos de um empreendedor, né? Que é resiliência, que é persistência, que é atitude. E também lembrar que empreendedor não é super-herói, né? É um ser humano que tem aí seus desafios, né? Então, uma pessoa que empreende, que não é empreendedor,
quando ele tem oportunidade, ele deixa de ser empreendedor. Ele vai voltar a ser tomara que ele seja um intraempreendedor, né? Porque aí o empregado empreendedor, porque aí ele vai manter a competitividade dele, ainda mais no tempo, em tempos como os de hoje. Legal. Ana, eu queria te agradecer aí esse tempo que você dedicou a bater esse grande papo com a gente, a paciência, a boa vontade que teve aí quando a nossa live caiu, mas não deixou a bola cair. Nós voltamos aí com a corda toda. A gente já estava com quase 300 espectadores dessa nossa live. Mostrando que está sendo um sucesso, tá bom? Então, assim, a gente vai caminhando para o final. Eu tenho uma pergunta da Fernanda. Deixa eu olhar o nome da Fernanda aqui. Fernanda Penha, que ela pergunta, tá? Essa é a pergunta nossa aí. Aí depois eu vou deixar você contar aquela surpresa. Pode ser? Tá bom, pode ser. Pergunta. Fernanda Penha, como você lidou com a mudança diária e qual é a melhor forma de lidar com isso, principalmente quando se está iniciando na área de TI? Pergunta ela qual a área dela, se ela quiser falar aí, qual era a área dela antes de TI. Mas eu vou respondendo. Se você puder, Fernanda, responder qual a sua área antes de TI, vai ser muito bom. Então, como eu lidei, né? Não é isso, Leonardo? Isso. Com a minha mudança de... Isso. Ela pergunta assim, vou refazer a pergunta para você formular. Como você lidou com a mudança de área e qual é a melhor forma de lidar com isso? Menina, Fernanda, não foi fácil. Se eu falar para você que foi fácil, eu vou estar mentindo. Eu precisei estudar muito para eu poder aprender, ter novos conhecimentos. Eu precisei desenvolver novas habilidades na área de programação, na área de tecnologia da informação, de engenharia. E para isso eu precisei estudar. No dinheirinho que eu podia, eu encontrava congressos gratuitos, cursos gratuitos. Eu não podia pagar as coisas na época, eu pedia bolsa, pedia, pelo amor de Deus, moça, deixa eu. Não quero diploma, não, só quero conhecimento. Deixa eu ficar aqui no cantinho, só assistindo às aulas. Eu fazia isso, para eu ter o conhecimento. Então, era isso, eu fuçava. Para mim, tinha momentos que eu pensava, gente, será que eu vou conseguir? E eu me esforçava para conseguir. Então, era abrir mão no final de semana para estudar, para poder desenvolver a minha habilidade daqueles alunos que já tinham um conhecimento prévio. Quando eu fui fazer a pós-graduação de engenharia de produção, você ter ideia, 40 entraram para pós e 8 se formaram. Eu fui uma dessas 8 que se formaram. Mas porque, nossa, eu ficava tanto no pé dos meus professores, eu acho que eles, nossa senhora, essa menina vai aprender por osmose, porque eu tinha que me esforçar mais do que aqueles alunos que já estavam atuando na área de engenharia para ter aquele conhecimento. Então eu ficava muito no pé dos professores para extrair o máximo que eu podia deles e não tinha vergonha. Eu falava, professor, não sei, não entendi, me explica de novo, posso ir aí na sua escola? Às vezes eu negociava lá na trabalho por conta própria, né? Então, eu saía da Habitável, ia lá 3 horas da tarde, lá onde o vento fazia a curva, para encontrar meu professor, para tirar as dúvidas. Então, não foi fácil. Se eu falar para você, Fernanda, foi fácil, eu vou estar mentindo. Mas valeu a pena. Outro ponto também, eu acho que isso hoje, não sei se diminuiu tanto assim, mas eu trabalho com homens, né? 95% dos meus clientes são homens. Então, eu consegui fazer essa transição para ter o respeito dos meus alunos, dos meus clientes, para mim também foi um desafio, porque eu aprendi, precisei aprender a entender por que eles não me ouviam no começo. Quando eu mudei de área, os homens não me ouviam. Eu não queria entrar na seara de gritar,
de brigar. Eu queria que eles me ouvissem porque eu tinha alguma coisa para agregar ali. E eu percebi que o conhecimento era uma das coisas que fariam eles me ouvirem. E deu certo. Hoje, graças a Deus, assim, eu dou aula, né? Os meus alunos, 95% são homens, né? Então, eu dou aula para eles e a troca em sala de aula, a troca durante o atendimento ao cliente é maravilhosa, porque eles já entendem que eu tenho bastante para contribuir com eles, que vai ser o diferencial na carreira deles, e vice-versa. Então, isso é bacana também. E eu acho que é isso. É um conhecimento técnico, mas também um conhecimento de relacionamento humano, que a gente precisa desenvolver. Depois, se você quiser, pode mandar mais perguntas para os professores que eu posso contribuir para você. Ou me segue lá nas redes sociais, que pode também. Eu tenho um trabalho voltado para as mulheres, Fernanda. Para as mulheres que querem entrar nesse mundo de exatas, as meninas aí, se quiserem me seguir nas redes sociais, na Habitável, eu sempre estou lá, obviamente. Eu tenho meu perfil pessoal, Ana Tombo, que eu tenho um grupo, inclusive, focado para isso, porque eu sei dos desafios. Legal, Ana Paula. Obrigado, obrigado, obrigado. Você foi ótima nessa live, parabéns. Os alunos aqui estão fazendo elogios aqui nos grupos de WhatsApp das nossas redes sociais. E a surpresa, Leonardo? Oi? E a surpresa, eles estão esperando. Sim, isso que eu vou fazer agora. Queria deixar para você fazer as considerações finais e contar a surpresa para a galera. Gente, ó, muito obrigada. Muito obrigada pela audiência de vocês. Espero que tenha contribuído com alguma informação que seja relevante para a carreira de vocês. Habitável Tecnologia está à disposição. Sigam a gente nas redes sociais. O nosso perfil no Instagram é Habitável Tecnologia. No Facebook, a gente também tem um perfil lá. Antes de falar surpresa, a gente tem um grupo que a gente sempre passa informações técnicas sobre 4D, sobre a área de controle de obras e projetos, se chama habitável.com.br/comprometido. Leonardo, se puder escrever aí para eles no Facebook ou aqui, onde você achar melhor. E a surpresa é o seguinte: a Habitável Tecnologia, a empresa Habitável Tecnologia, com o intuito de sempre estar fomentando a nossa rede de talentos e também desenvolvendo parcerias, o que nós gostaríamos? Quando eu falo nós, é eu, Flávio também, ele que deu a sugestão dessa ideia, de criar um desafio, caso para os alunos do Vasco Coutinho, professor Leonardo, de a gente disponibilizar a nossa tecnologia, o BitGo 4D, para os alunos conhecerem. Aí eu vou passar o link aqui para eles terem acesso ao login, ao material de apoio, para, se eles quiserem ser colaboradores, eles podem se cadastrar na nossa rede e mandar currículo e a gente colocar eles no nosso banco de dados. Se eles quiserem empreender, que a gente falou de empreendedorismo aqui, eles podem se desafiar fazendo aplicativos que possam se integrar com o nosso software 4D, BitGo 4D. Então, aí esse é o desafio, vocês desenvolverem aplicativos que se integrem com a nossa tecnologia e a gente disponibilizar esse aplicativo para os nossos clientes. Aí vocês ganham, nós ganhamos e o cliente também ganha. Então, fica aí o desafio para quem quer ser intraempreendedor, intrapreneco, ou um empreendedor, né? A Habitável Tecnologia está dando essas duas opções. Então, disponibiliza esses links. Você já tem aí os links, né, professor? São 3 links que eu tenho aqui. Vou colocar os 3, tá bom? Isso, disponibiliza para eles, que eles podem se cadastrar, ter acesso ao 4D, ter o material de apoio, se cadastrar na lista VIP e escolher a opção. Eu adoraria que, se vocês quisessem o desafio de desenvolver o aplicativo. Aí você pode me perguntar, Ana, qual tipo de aplicativo?
Gente, tem um aplicativo, vocês podem fazer um aplicativo de diário de obra, por exemplo. Ah, o que que é isso? Eu posso explicar depois para você. Quem tiver interesse, se cadastra lá que eu posso explicar o que que é um diário de obra, que é viável fazer via aplicativo de forma acessível e integrar no nosso software BitGo 4D. E podem legal. pedir ajuda aos professores para fazer o aplicativo. Legal, legal. Eu já estou botando os links lá, tá, Ana Paula? É Tá o bom. www.bitável.com/gratuito, www.bitável.com/apoio e bitável.com/bitgo, é isso? Isso mesmo. Isso mesmo. Então, os 3 links já estão lá e aí fica lançado o desafio. Você já falou das suas redes sociais, para quem quiser te seguir? Já segui a Bitável Tecnologia no Facebook, no Instagram, e meu Instagram é Ana Tongo. Quem quiser me seguir. Muito bem, Ok? muito bem. Ana, chegamos ao fim, mas sabemos que você tem agora uma missão em nos ajudar aí a continuar nos ajudando a formar novos valores, formar seres humanos que sejam aptos para um novo mundo do trabalho. Sem dúvida, dá um exemplo para a cidade de Vitória, para o Espírito Santo, o Brasil, de uma empresa de tecnologia de raiz, fundada aqui dentro da cidade, né, incrustada ali na Pedra do Itararé, e é uma referência para todos nós, é um modelo que a gente gostaria que muitas pessoas seguissem e empreendessem como vocês. Muito obrigado por tudo, agradeço também nesse momento a todos os colegas que estão nos assistindo, aos professores, aos alunos, ex-alunos e outros que passaram aqui por essa nossa live e deram um pouquinho da sua atenção para esse assunto tão pertinente. Nesse momento de isolamento social, de pandemia, nós sabemos da responsabilidade que cada um tem que ter com a sua vida e com a vida do próximo, por isso a nossa dica é: fique em casa. Faça a sua higiene pessoal, a higiene das suas mãos, sempre. E mais do que isso, tome conta de você, tome conta da sua família. E se você precisar sair, vá usando máscara. Muito obrigado a todos, até a próxima live. Uma boa tarde para todo mundo. Valeu, pessoal. Valeu, muito obrigado. Um abraço, obrigada. Obrigada. Tchau, tchau, pessoal.